Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir a nossa aula. Nós estamos caminhando para o final do nosso curso. Essa é a antepenúltima aula e nós temos estudado juntos os inimigos da igreja, os inimigos do povo de Deus, que foi comprado por alto preço pelo Cordeiro, que parecia estar morto quando João o viu glorificado, mas que vive e está assentado à direita de Deus Pai. E a partir do capítulo 12, nós estudamos, então, estes inimigos de Deus, que na realidade são Satanás e os seus seguidores, que participam do grande conflito cósmico, narrado, então, a partir ali do capítulo 12. E, em sequência, nós estudamos o dragão, a antiga serpente mentirosa, Satanás, a besta que sai do mar, que é o anticristo, a besta que emerge da terra, o falso profeta, e a grande meretriz, a Babilônia, a linhagem de Caim, os habitantes da terra, segundo João, que têm a marca da besta e não têm o seu nome escrito no livro da vida. E agora nós já estamos, já chegamos no estudo, na aula passada, do fim destes inimigos de Deus. Na narrativa que João faz da destruição, da vitória do Cordeiro sobre os inimigos de Deus, há uma inversão. Então, nós estudamos a apresentação da grande Babilônia, da grande meretriz, a mãe de todas as meretrizes, a humanidade descrente, a humanidade de ímpios, o povo seguidor de Satanás, que não tem o seu livro escrito no livro da vida, porque não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o único caminho para a vida. Então, primeiro, a destruição da Babilônia, depois, a destruição da besta que saiu da terra e saiu do mar, e, por último, o capítulo 20 é destinado à descrição do fim definitivo de Satanás e seus demônios, que serão lançados eternamente no lago de fogo e enxofre, no grande abismo. E esta é a nossa posição hoje no estudo do Apocalipse. E nesta parte introdutória da aula de hoje, porque nós vamos estudar hoje um interlúdio, há uma pausa na narrativa da vitória do Cordeiro sobre estes inimigos de Deus, inimigos da igreja, mas antes, nesta introdução, vamos só nos localizar no que está acontecendo. Está acontecendo os eventos finais do escatom. Tudo o que nós estamos estudando acontecerá a partir da segunda vinda de Jesus Cristo. Olha só o verso 15 do capítulo 11, que narra o toque da sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Então, o foco
está sendo no céu. E João ouve vindo de lá grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. É a volta gloriosa de Jesus Cristo para resgatar a igreja e para a sua vitória final sobre os seus inimigos. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, reinará por toda a eternidade. Essa é a nossa grande esperança. Participaremos desse reino eterno. E o que acontece então? Jesus volta, aí Paulo diz que ao toque da 7ª trombeta ressuscitarão primeiro os mortos, nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados, nossos corpos serão glorificados e nos encontraremos com ele nas nuvens. Está aí. Mas, paralelo a isso, vai estar acontecendo um punhado de coisa, que é o que nós temos estudado. Na aula passada, na semana passada, nós vimos, por exemplo, o fim da Babilônia. Só que existem eventos narrados, porque tudo isso está escrito lá no livro que o Cordeiro recebeu da mão do Pai. Então, desde a abertura dos selos, vem sendo narrados fatos, fenômenos que acontecerão a partir dessa volta gloriosa de Jesus Cristo e a partir da qual acontecerá o fim deste mundo. E João fala no capítulo 20 em novos céus e nova terra. Por quê? Porque este céu, esta terra que hoje nós experimentamos, estão maculados pelo pecado. Então, tudo será restaurado por obra e poder do Cordeiro vencedor. Por exemplo, em Apocalipse 6, 12 e 14, é um dos textos mais impressionantes que narram os eventos relacionados ao fim. Se você faz um paralelo de selo com taça, equivale ao derramamento, à descrição do quê? Do derramamento da 7ª taça. Olha só, sobreveio grande terremoto, Apocalipse 6, verso 12 a 14. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Essa é a descrição do fim do mundo. Já dá para percebermos que nessas alturas aqui dos acontecimentos, o mar, os rios, as nascentes tiveram suas águas transformadas em sangue. Então a sede já predominava e a fome também. E de repente acaba tudo. É como se estivesse enrolando. Vocês já imaginaram o tamanho do abalo que vai acontecer, não só com a Terra, mas com todo o cosmos, com todas as galáxias? André, está tendo microfonia. Então, o que acontece? Se vamos para Apocalipse 16, está falando da mesma coisa. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Foi tão grande que partiu a grande cidade, a Babilônia, em 3.
Ou seja, todas as cidades do mundo ruíram. Então, o que acontece? Na continuação do texto, tal foi o terremoto forte e grande, que nunca houve igual a ele, e a grande cidade se dividiu em 13, e caíram as cidades das nações, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados, desapareceu tudo. Também desabou o céu sobre os ossos. Vocês imaginaram? Lógico, o universo, conforme 16:14, estava sendo enrolado como se enrola um rolo de pergaminho. Em Apocalipse 18:1, 2, nós encontramos: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, dentre aqueles 7 que têm as taças, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Tão grandioso era esse anjo. Então exclamou com potente voz, dizendo, exclamou com autoridade, e usando, como vimos, os verbos no passado, para que não se tenha dúvida do fim da grande Babilônia, do fim dos habitantes da terra. João define os habitantes da terra, repito, como aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que nós temos definido em paralelo como descendência de Caim. Então, vejam bem, caiu, ele anuncia, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. É como se o que conhecemos hoje do mundo se transformasse no inferno, morada de demônios. E em Apocalipse 19, que nós vamos estudar hoje, 19:1, 2, diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, depois de quê? Dessa bagaceira, resultado da qual a grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas, prostituição como sinônimo de pecado, conforme nós estudamos aqui, ruiu. Depois de todas essas coisas, aí muda o foco. No capítulo 18, 17 e 18, apresenta a grande Babilônia e descreve a queda dela. Todo luxo, toda riqueza, fruto da exploração e do pecado, acabam. Os mercadores, os governantes, os poderosos da terra se escondem nas cavernas e pedem para que os montes caiam sobre eles. Quem poderá se apresentar diante do Cordeiro que está assentado no trono de glória à direita de Deus Pai? Então vejam bem vocês, no capítulo 19 muda a cena. Ao invés de focar no fim do cosmos, foca no céu. E o que João vê, o que João ouve, o que está acontecendo no céu? Os versos 1 e 2, e esse é o tema da nossa aula hoje. Onde é que estaremos no fim da história? Onde é que estaremos no fim do cosmos que conhecemos em parte? Depois das coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Por quê? Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos
seus servos. Nós estudamos que aquele vinho que está no cálice, vinho com o qual os reis da terra se embriagaram, os seguidores da besta embriagaram, aquilo ali é sangue dos servos de Deus. Então, o que acontece? Deus a julgou, Deus julgou a grande meretriz, Deus julgou todos os pecadores, aqueles que estavam com o corpo coberto de feridas e queimaduras pelo sol, e mordiam a língua e não se arrependiam e continuavam blasfemando contra Deus. Estes são a grande Babilônia. E o que acontece com ele? Com eles? Eles são julgados. E o julgamento, o juízo é justo, porque o nosso Senhor é justo em todos os seus caminhos. Retos são os seus juízos. Eu assisti, sábado passado, na Netflix, um filme interessante que o nome do filme é Quanto Vale? E é baseado em fatos reais, porque sábado, dia 11 de setembro, foi lembrado aquele evento horroroso que foi o ato mais violento da história da civilização humana, que foi a queda das duas torres lá em Nova York. Aquilo ali é uma pequena amostra do que nós acabamos de ler, por exemplo, nos textos que citamos lá da abertura dos selos, toque de trombeta e derramamento de taça. Mas sabe o que é tratado no filme? Um advogado famoso lá dos Estados Unidos recebe a missão de calcular o valor de cada vida que foi perdida na queda das duas torres, em torno de quase 3.000 pessoas, e ele criou uma fórmula para o cálculo do valor da vida dessas pessoas que morreram para a indenização das famílias, só que as famílias não aceitaram. E a hora que ele entra em contato com as histórias e com a complexidade da teia social que essas vítimas do atentado faziam parte, ele viu que a fórmula dele era absolutamente injusta. Porque ele estava pesando mais ou menos assim, se o cara era corretor da bolsa, e se o contra-cheque dele era de $20.000 por mês, e o outro era faxineiro que limpava o corredor por onde passava esse corretor da bolsa, tinha um valor, o corretor, um valor muito mais elevado do que o do faxineiro. A hora que ele foi conhecer as histórias, ele entra em parafuso. Então, imaginem Deus julgando a humanidade, e nós seremos julgados também, como já vimos. E julgamento justo, porque quem está julgando tem os olhos como chamas de fogo que perscrutam corações. É onisciente, é onipresente, é onipotente. É isto que está sendo louvado nos versos 1 e 2 do capítulo 19. E da boca sai uma espada. Quem é que julga? O Cordeiro. Por quê? Porque Deus deu a ele a autoridade e o poder e a majestade para tanto. E o julgamento dele, Cristo não vai empunhar uma espada no Armagedon, porque tudo que nós vimos aqui é o Armagedon. Ele vai proferir o juízo. Na realidade, o Armagedon já aconteceu.
A grande batalha aconteceu na cruz do Calvário. E porque Cristo foi obediente até a morte, porque ele foi humilde até a morte e morte de cruz, ele recebe essa autoridade conforme Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Então, o que acontece? O que está acontecendo nos céus é um louvor, aleluias. Por quê? Porque o nosso Deus é justo, porque o nosso Deus é poderoso, ele criou, ele sustentou céus e terra, porque ele é fiel, porque em Cristo Jesus todas as boas promessas de Deus feitas ao seu povo, feitas a nós, são sim, todas já foram cumpridas em Cristo Jesus. E o que ele espera de nós? Fé fiel, inabalável, porque os tempos são difíceis. E continua a cena, 19, verso 3. Segunda vez disseram. Aliás, nós vamos passar a eternidade afirmando isso, porque essa grande multidão é formada pelo povo de Deus. Estaremos lá. Cremos nisso. Esta é a nossa esperança. Não estaremos no meio daqueles que foram mortos. Estaremos juntos com o nosso Pai, juntos com o Cordeiro, com o Espírito Santo de Deus, e o seu tabernáculo estará estendido sobre nós pela eternidade. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Fumaça de quem? Da grande Babilônia. O que está sendo louvado? O fim da grande Babilônia. O fim do pecado, o fim da injustiça, o fim do crime. Caim matou Abel, seu irmão. Então vejam bem vocês, verso 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Querubins, serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que conduzem o louvor nos céus, louvor que sai da boca de anjos, louvor que sai da boca de gente como nós, que foi alcançada pelo sangue do Cordeiro. E esses 24 anciãos e os 4 seres viventes poderosíssimos, 2 vezes João se prostra diante de anjo para adorar anjo. Tamanha glória, mas eles também se prostram, são conservos nossos em adoração. E prostrar-se e não orar como está acontecendo aqui, com mãos erguidas, dentro da palavra de Deus, significa adoração solene. A oração, quando isso acontece, é a oração em adoração solene, conforme 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. E lá naquele momento, não é um momento de oração, mas um momento de adoração solene, porque
a fidelidade de Deus se manifestou e se manifestará pelos séculos dos séculos. É uma postura dos 24 anciãos, uma postura dos 4 seres viventes de rendição completa. E eles dizem amém, aleluia, conforme o Salmo 106, 48, que diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. E nós dizemos pela fé, amém, aleluia. E naquele glorioso dia, diante do trono, estaremos junto com os 24 anciãos, com os 4 seres viventes, com todas as hostes celestiais de Deus, afirmando amém, aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque retos são os juízos do Senhor, e o Senhor decretou o fim da Babilônia. Verso 5 do capítulo 19. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, do menor dos anjos ao maior dos santos. Todos são chamados para glorificar a Deus, o autor da salvação, e todos o servem com reverência. Como diz aqui que saiu uma voz do trono, provavelmente essa voz seja de um dos 4 seres viventes prostrados. Porque nós vimos que os 4 seres viventes, ao mesmo tempo que eles estão em frente, eles estão atrás, estão sobre, estão entre o trono de Deus. Tamanha a intimidade deles com Deus. E eles chamam a todos, do menor ao maior, para adorar a Deus e servi-lo em reverência de vida e vida eterna. Acabou. Deus está enxugando dos olhos toda lágrima. Não há mais pecado, não haverá mais luto, não haverá mais morte, porque tragada foi a morte definitivamente pela vitória de Cristo Jesus. Verso 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas. É mais ou menos como você chegar lá na plataforma de observação do Salto do Iguaçu, quando no período de cheia, porque agora está só lá um pouquinho de água caindo por causa dessa seca que está assolando o país. Mas veja bem você a seguinte situação. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas. Com poder, com força, e como de fortes trovões. Lá no condomínio onde nós moramos, Santa Mônica, quando dá chuva, quando dá tempestade, é uma coisa terrível, os raios que caem naquele lugar. Partiu uma pedra no meio, que foi preciso aquelas pás mecânicas, e a pedra, as 2 metades saíram rolando e quase derrubaram uma casa. Então, essas vozes eram como de trovões como esses, ensurdecedores, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, Jesus Cristo voltou em glória e julgou, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Todos os exércitos do céu, tanto anjos quanto homens, adorando
O som é de muitas águas e fortes trovões, dizendo o quê? Confessando o quê diante de Deus? Aleluias, que só a Ele são devidas. Apocalipse 11:15, nós estudamos, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, repetindo o que nós lemos na introdução. A gente tem que repetir isso sempre, porque estaremos lá dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E vocês ouvirão, no meio dessas fortes vozes, como trovão, como o som de muitas águas, vozes conhecidas dos nossos irmãos. Todos estaremos lá, IPJB, dando glórias, aleluias a Deus, porque julgou com justiça. Vocês vão ouvir a minha voz. Hoje ela anda meio já alquebrada, fruto dos anos, do vício, do tabagismo. Hoje eu vejo as consequências. Tempo seco e quente como esses, com ar cheio de poeira e fuligem de fumaça, toda hora eu tenho que dar uma limpadinha na garganta. Quando eu vou cantar no louvor aqui à noite, no culto como ontem, uma coisa que eu gosto muito, sempre eu tenho que parar para dar uma tossida, porque o pecado, né, a desobediência, a rebeldia, tudo que o tabagismo representou na minha vida, mas lá eu estarei com a garganta e com os pulmões limpinhos para fazer parte dessa grande voz, como de muitas águas. Eu estarei contribuindo, e você, meu irmão, também. Estaremos glorificando, porque a justiça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, manifestos em Jesus, na cruz do Calvário, propiciará a nós vida eterna em gozo e alegria. Verso 7, capítulo 19 do Apocalipse. Alegremo-nos, é momento de festa. Exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro. É muito triste. Por isso que nós não podemos medir esforços na proclamação do Evangelho. Já pensou uma pessoa amada que sucumbiu com o fim da Babilônia? Lá na descrição do fim da Babilônia, o que é dito no capítulo 18? Que nunca mais em ti serão ouvidos o noivo ou a noiva, ou ruído, música de festa de bodas. E nós estaremos lá no céu. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro e o nosso encontro definitivo com o noivo, que é Cristo Jesus, cuja noiva a si mesmo já se ataviou. Estaremos enfeitados, belos, puros, porque fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro. São chegadas as bodas do Cordeiro, pois foi, olha, verso 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quem deu esse linho finíssimo, resplandecente e puro para vestirmos? Jesus Cristo. João, quando vê uma grande multidão que não se podia contar, era uma multidão vestida de branco. Está aqui, ó,
a noiva do Cordeiro. Essa multidão que João viu e não podia contar é a noiva do Cordeiro. Somos nós, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, as boas obras que vão nos acompanhar, boas obras que estudamos lá no curso de Efésios, lembram? Que foram preparadas de antemão por Deus para que nós a exercêssemos. E uma coisa belíssima e que nunca mais vai acontecer, porque a grande Babilônia ruiu e nela nunca mais vai se ouvir o som, a alegria da festa das bodas. E vejam bem que Deus usa a analogia do casamento hebreu para descrever a nossa relação com Ele. A nossa relação com o Cordeiro vencedor é da noiva para com o seu noivo. E como é que era esse casamento? O casamento hebreu nós podemos, didaticamente, dividi-lo em 5 partes. É um pouco diferente do nosso moderno, que, aliás, nem tem acontecido mais direito, só tem acontecido na Igreja de Cristo, entre os verdadeiros crentes. Eu falei no primeiro casamento da minha filha, casando-se com um rapaz chamado Leandro. A única palavra de Deus que teve durante toda a cerimônia foi a minha. Então vejam bem vocês, como que é o casamento hebreu para aqueles que perseveram na tradição judaica. Primeiro, é assinado um contrato firmado perante testemunhas. A partir desse contrato, a união é declarada e abençoada. Noivo e noiva já passam a ser marido e mulher. Mas há uma pausa, há um interlúdio, há um intervalo até a festa do casamento, que em média dura 7 dias. O que acontece nesse intervalo? Nesse intervalo, até a festa, acontece o pagamento do dote pelo noivo. Quando o noivo paga o dote, ele pode fazer de 2 maneiras. Se ele for pobre, não tem dinheiro, como foi o caso de Jacó, lembram do nosso curso sobre a vida de Jacó? Jacó não tinha riquezas lá em Padã Arã. E o que acontece? Ele paga, o seu sogro paga o dote com serviço, e foi explorado pra caramba nisso, conforme estudamos. Então, ele pagou o dote com serviços prestados, agora pode ser pago também em dinheiro. Depois desse intervalo, nós temos a procissão do noivo e amigos até o local da cerimônia. O noivo é levado pelos seus amigos. Jesus fala muito nessa presença do noivo, nessa alegria do noivo entre os seus, e que não é hora para jejum. Então, a procissão do noivo vai até o local onde aconteceu o quê? A cerimônia do contrato. Ali, o noivo recebe a noiva e a conduz em procissão à sua própria casa, que ele deve ter construído. E muitos, é belíssimo, constroem essa casa em mutirão. Todos os amigos, todos os familiares se ajuntam e fazem um grande mutirão com doação de materiais e levantam a casa do noivo. Se isso não acontece, aí ele pega a noiva e leva para onde? Para a casa do pai, para a casa da sua família. E lá na casa do pai ou na casa do noivo, acontece o jantar,
as bodas, a festa, que em média dura 7 dias. 7 dias é um número pleno. Significa o seguinte, que as bodas do Cordeiro acontecerão por toda a eternidade. Então, a Bíblia traz o relacionamento de amor entre o noivo e a noiva para descrição do relacionamento amoroso de Deus com o seu povo. Festa que vai durar por toda a eternidade. Em Apocalipse 21, 9, nós temos um anjo anunciando esta festa para João. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei quem? A noiva, a esposa do Cordeiro. E quem é que João viu? Nós, a Igreja de Cristo. Nós, povo de Deus, porque a Igreja de Cristo, Jesus derrubou a parede que separava judeus e gentios. Ela abraça Israel. E o que João vê é uma grande multidão vestida de branco. Que grande multidão vestida de branco é essa? A noiva ataviada. E por que as roupas são tão brancas? Porque no intervalo, porque foi feita uma aliança, um contrato, como é feito no casamento judeu. Cristo encarnou, foi para a cruz e derramou seu sangue. O que foi pago? Foi pago exatamente o dote. Qual o preço? Preço altíssimo. O sangue do Cordeiro. E o que acontece? Aí o noivo vai voltar. A segunda dispensação. O segundo advento, Cristo voltando em glória com seu exército angelical, que daqui a pouquinho a gente vai ver. E ele volta para quê? Primeiro, para julgar. Para, por fim, definitivo ao pecado. E depois, para se casar. Com quem? Com a sua noiva, a sua igreja, que foi comprada por um dote preciosíssimo. O seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós agora, hoje aqui, estamos no intervalo de separação. A dispensação entre a sua ascensão e a segunda vinda. Podemos dormir sossegados como noiva que somos. Por quê? Porque o dote já foi pago e a noiva, as nossas roupas branquíssimas já estão garantidas. Deus, quando olha para nós, ele não vê a nós e ao nosso pecado, mas ele vê em nós o seu Filho. Amém. Por isso que nós podemos intrepidamente nos achegarmos ao trono da glória e colocarmos aos pés de Deus ali as nossas petições, louvores, gratidões. Verso 8, Apocalipse 19. Já imaginou, gente, que coisa impressionante? Eu, sinceramente, quando eu chegar lá, eu não vou nem olhar pelo retrovisor. A bagaça que vai estar acontecendo lá, estrela caindo, tipo quando bate um vento forte na figueira e os figos verdes todos caem
porque o vento chacoalhou a figueira, as estrelas caindo sobre a terra. Eu, estarei ali para as bodas do Cordeiro. Estaremos nós, Igreja de Cristo. Verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são uma das 7 bem-aventuranças do Apocalipse, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha, é o seguinte, são palavras do Altíssimo, são palavras daquele que é reto em seus juízos e fiel nas suas promessas. O sangue dos santos foi vindicado, o clamor das almas dos mártires foi atendido. Agora é festa. Ao final da dispensação, o noivo com seus anjos virão receber a igreja. Jesus Cristo profetizou isso. Mateus respondeu-lhe, Mateus, só um minutinho que eu me perdi um pouquinho, 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono, no trono da sua glória. É o que nós vamos experimentar. Estaremos lá. Mesmo durante essa presente dispensação, esse intervalo de separação, aqueles que são eficazmente chamados para as bodas são abençoados. E a maior bênção, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito de santidade, escolheu o nosso coração para ali levantar o seu trono. Somos tabernáculo de Deus. É a pergunta retórica de Paulo. Ou não sabeis que sois tabernáculo de Deus? Verso 10. Prostrei-me, aqui, olha só que coisa impressionante. Prostrei-me entre os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. João prostrou-se aos pés de quem? De Cristo? Não, do anjo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda honra, toda glória, somente a Ele, ao Cordeiro vencedor. Olha, eu acho um dos versículos mais importantes do Apocalipse, porque ele nos lembra o seguinte, aquilo que falamos lá na primeira aula. O que Deus nos revela no Apocalipse? Ele nos revela a volta gloriosa de Cristo, ele nos revela o julgamento, o juízo final, proferido por aquele que tem espada que lhe sai da boca, e ele nos revela o Cordeiro glorificado. Repito, a aula que vem a gente vai ser basicamente sobre as nossas estratégias hermenêuticas durante esse estudo. E a chave hermenêutica do nosso estudo é o Cristo glorificado. Qualquer coisa que não coincida com Cristo glorificado, revelado no capítulo 1, não vale.
E o que está sendo mostrado aqui que é glória. Quando João viu Cristo glorificado lá no capítulo 1, ele cai como morto. O cordeiro é que o ajuda a levantar, pegando-o pela cabeça. O tamanho da glória, um anjo, servo de Deus, conservo nosso, servo conosco, está sendo aqui objeto de adoração de João. E olha que João viu Cristo na transfiguração. Viu Cristo glorificado lá no capítulo 1. E a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso, para não transformar cavaleiro do Apocalipse em cordeiro. O que tem a ver Cristo num cavalo branco e um bando de cavaleiros, 3 cavaleiros criminosos, demoníacos atrás? E João o adorou, mas o anjo interrompe o culto. O anjo de Deus interrompe a adoração canalizada de forma errada e orienta João, ensina João, e a palavra de Deus nos ensina. Honra, poder, glórias, aleluias, só ao Cordeiro de Deus. Verso 11. Aí a cena muda. Da adoração, João nos vendo. João vendo, PJB lá. Diante do trono e glorificando, dando aleluias a Deus, a cena muda para o céu aberto. Vi o céu aberto. Isso vai acontecer no toque da 7ª trombeta, perceberam? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o verdadeiro cavalo branco, e não Satanás travestido de luz. O seu cavaleiro tem nome, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Onde aconteceu a grande peleja do fiel e verdadeiro? Na cruz do Calvário. Pelo sangue derramado, nós somos declarados justos, porque ele julga e peleja com justiça. Perceberam? João está vendo a volta gloriosa de Jesus Cristo. Os seus olhos, aí ele volta lá para o capítulo 1. É a chave hermenêutica que eu estou falando para vocês, que a semana que vem a gente vai aprofundar nela. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. É grande a sua autoridade. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Que nome é esse? Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Por que ninguém conhece esse nome? Porque só ele sabe o que significa plenamente ser o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, que clamou a Deus: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Verbo de Deus, que clamou na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Só ele sabe o que significa ser o Verbo de Deus, e glórias a ele. Não a anjos,
Não há nada desse mundo. É a centralidade da cruz do Calvário na história cósmica. 14. E seguiam-no os exércitos, aquela visão que Jesus teve. Olha, quando vocês virem o Filho do Homem voltando em glória nas nuvens com os seus anjos, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, porque não caíram na conversa de Satanás. Não fazem parte daquele terço de estrelas que a cauda de Satanás arrastou dos céus. Fiéis ao Senhor. 15. Volta para onde? Volta para o capítulo 1. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Não é a espada do Evangelho. O sangue salpicado nas suas vestes não é o sangue do Calvário. A espada é do juízo, que será proferido pelo Verbo de Deus, pelo fiel e verdadeiro, pelo Cordeiro vencedor, pelo leão da tribo de Judá. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E olha o que é dito aqui. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Pessoalmente. Bom, nós já estudamos aqui, eu vou só relembrar, tá? O que é o lagar do furor da ira do Senhor? Lembram do anjo forte que tinha uma foice na mão e que ceifa as uvas da terra? A grande Babilônia. Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida são simbolizados pela uva da terra. E são jogados onde? No lagar do furor da ira de Deus. E quem é que julga? Sabe onde vai ser o Armagedon? Sabe onde vai acontecer o Amargedon? No lagar do furor da ira de Deus. E quem é que vai pisar? Quem é que vai julgar com a espada que sai da boca? O Verbo de Deus, o fiel e verdadeiro, o Cordeiro vencedor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O leão da tribo de Judá. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. A gente tem que ter um cuidado muito grande quando lemos a palavra de Deus, para não diminuirmos a glória e não nos tornarmos adoradores de anjos, e para não nos tornarmos como os da Babilônia, adoradores de demônios. Isso acontece quando a glória do Cordeiro é diminuída.
16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no céu, no sol. Pensou o tamanho do poder desse anjo? Então vi um anjo posto em pé no sol. E o que a gente vê na história da igreja? E olha que não é revelado a todos, mas só de imaginar gente, lembra dos gnósticos? Se prostrando diante de genealogias de anjos. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Aí esse anjo vai convidar essas aves de rapina para um banquete. Que banquete é esse? Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Que estranho! Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Sabe o que é isso? Os seguidores da besta, que tem o seu nome escrito na testa ou na mão, e que não tem o seu nome escrito como nós, no livro da vida, vão virar pasto para as aves dos céus. E elas vão se fartar no banquete, fruto da justiça de Deus. Da justiça daquele que tem uma espada. E o juízo proferido é a morte, e morte eterna, ou seja, no lago de fogo e enxofre, eternamente, absolutamente separados da presença e da glória de Deus. 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha só, gente. Sabe o que João está vendo? O lagar cheio de uva que vai ser pisado por quem? Pelo verbo de Deus. Aí, nem descreve a bagaça da cana, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os seus seguidores? Os que adoraram a imagem, tinham um nome escrito na testa e na mão, estão lá no lagar. Esse é o Armagedon. A vitória se deu na cruz. Você sabe o que é o Armagedon? É a última tentativa fracassada de Satanás de destruição do povo de Deus. Mas o que aconteceu? O Cordeiro vencedor, o Verbo de Deus, volta antes, em glória, com seu exército de anjos. E profere o juízo final. Acabou. É o que nós vamos ver doravante. 21. Os restantes foram para onde? Para o lagar. Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Olha, isso aqui é muito importante, gente, porque pelo menos a maioria das pessoas com quem eu conversei com o Armagedon imagina uma luta em que Jesus vai estar com a espada, tim, tom, tá, tim, igual a gente vê nos filmes, como o Retorno do Rei no Senhor dos Anéis. Não.
Aqui não está dizendo que ele está com a espada na mão, ele não está empunhando espada nenhuma. A espada sai da boca, o verbo, o juízo, a palavra que disse, haja e ouve, a palavra que disse, enrola como pergaminho e enrolou. E a palavra que diz, haja novos céus e nova terra, e é onde nós viveremos pela eternidade. É pela espada que sai da boca. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes, e todas as aves embebedaram com o vinho, fruto do pisar, do lagar, do furor, da ira de Deus, que coube a quem? Pessoalmente, ao Verbo de Deus, ao fiel e verdadeiro, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores, Juiz dos juízes, ao leão da tribo de Judá, ao cordeiro que parecia estar morto, mas que vivia, e de cuja boca sai uma espada com que julgará as nações. Me perdoem se eu estendi muito, mas é um dos capítulos mais belos. Devemos nos apropriar dessas verdades, porque está escrito aqui que quem escreveu é fiel e verdadeiro. Vamos orar? Senhor, glórias, aleluias, ações de graça, louvores, somente a Ti. Somente ao Teu Filho, o Verbo de Deus, o fiel e verdadeiro, o justo, aquele que tem uma espada que sai da boca e que com ela decretará o juízo final contra o qual não há apelação. O Verbo de Deus que morreu na cruz do Calvário por causa de mim, por causa dos meus irmãos amados, por causa do Teu povo, povo escolhido para reis e sacerdotes que Te servirão nos novos céus e nova terra por toda a eternidade. Ó Senhor, como agradecer? Como sair de mim, um mísero pecador, palavras que traduzam a grandeza do que o Senhor fez por nós e que nos é revelado na Tua palavra. Por isso, Senhor, Te agradecemos e Te rogamos que, apesar de nós, Senhor, o Senhor esteja conosco como filhos Teus, como povo Teu, como igreja Tua, como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro. Que o Senhor esteja conosco, para que permaneçamos fiéis até aquele glorioso dia. E é no nome de Jesus que nós oramos, Te glorificamos e Te suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Semana que vem, então, nós vamos tratar do milênio e das possibilidades de interpretação, e vamos assim confessar a nossa, e também vamos conversar um pouco sobre essa questão de como que nós estudamos
o Apocalipse. E de onde que veio esse estudo que nós terminaremos, se Deus quiser, nas próximas 2 aulas. 3 aulas, perdoe. Continuamos aqui esperando as suas sugestões, críticas, dúvidas, e teremos o maior prazer em conversarmos e nos debruçarmos com os irmãos sobre tão preciosa promessa. Amém? Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijão. Até lá.